Bem, saúdo assim a todos com uma boa noite em nome de Jesus, amém? E vamos assim dar início ao nosso culto online, né? Agradecendo a Deus, fazendo assim uma oração. Oremos. Santo Deus e amado Pai, te louvamos, ó Deus querido, por mais essa oportunidade que o Senhor tem assim nos concedido. Que tudo que vamos realizar aqui nesta noite, ó Deus querido, seja conforme a tua vontade, não a nossa. Os louvores, a leitura da tua palavra e a meditação, Deus querido, vem ficar conosco em nome de Jesus, amém. E dando início assim, vou fazer uma leitura no Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, e rendei-lhe graça e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. E neste momento convida-se o Ministério de Louvor, que irá fazer os louvores nesta noite. Boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento vamos cantar e louvar a Ele. Aqui eu vim para dizer, vamos continuar louvando ao Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer.
sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. Meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. Meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos assim aos avisos dos trabalhos da União Batista de Mulheres, né? Os cultos presenciais são todas as primeiras e terceira quinta-feira de cada mês, a partir das 19h30. Cultos online, todas as segundas e quarta quinta-feira de cada mês. Estes são transmitidos pelo YouTube. Aos sábados, cultos de oração, a partir das 7h30 da manhã, aqui na igreja. Também temos o trabalho de intercessão, onde as irmãs realizam seus pedidos de oração via WhatsApp. Você que tem os seus pedidos, possa enviar assim para as irmãs da liderança, né? Agora, nós vamos para a parte principal do nosso culto nesta noite. É a mensagem com a missionária Vilma. Graça e paz, minhas irmãs. Eu sou Vilma Campos, missionária, trabalho entre o povo Gavião. E antes de começar a falar, eu quero agradecer a todas que mandaram os parabéns para mim no mês de julho, né? Foi muito emocionante ouvir os áudios e eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Como vocês têm me abençoado com tanto carinho, com tanto amor. Deus abençoe vocês grandemente. E hoje eu quero falar com vocês no livro de Crônicas 29. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente adquire muito conhecimento, né?
Mas se nós não aplicarmos para a nossa vida, no dia a dia, não vamos ser apenas seres humanos com conhecimento. Mas quando colocamos em prática, nos tornamos cristãos autênticos, não apenas nominais, né? E à medida que a gente vai tendo uma vida cristã, parece que a gente cai naquela rotina de religiosidade e esquecemos um pouco daquela vivência genuína que Deus quer que a gente viva, né? Então, alguns dias atrás eu estava lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, quando o rei Ezequias assume, né, o seu reinado após a morte do seu pai. Então, eu vou... todo o capítulo vocês podem ler, é muito grande, não vai dar tempo, né, para estar lendo tudo com as irmãs. Mas eu vou ler uma parte só, do versículo 3 para frente, um pouquinho só. Eu estou lendo na linguagem de hoje, mas se fiquem à vontade, pode ler em qualquer outra versão, né? Então, segundo Crônicas 29, 3. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: Levitas, escutem. Levitas, escutem o que eu vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Os vossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus, e rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e oferecer ao Deus de Israel sacrifício que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso, o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra a ele. Então, fala que tem os líderes ali, e no verso 15 diz: Estes homens mandaram chamar outros levitas e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com o que o rei, obedecendo a ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo, tiraram de lá de dentro tudo o que era impuro e levaram para o pátio, e ali os levitas levaram para fora da cidade até o vale de Sedom. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia já havia chegado até a sala da entrada do templo. Trabalharam mais de 8 dias, e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então, quando eu li esse texto aqui, me deu uma dor muito grande no coração. E pensei assim, nossa, como que Israel faz um negócio desse com Deus, né? Deus tem sido tão bom, se revelou tanto, né? Fez tantos milagres, tem sustentado eles. E como que eles fazem isso, né? Aqui o texto fala que viraram as costas. E eu fiquei assim com uma dor muito grande no meu coração e tipo assim, condenando, né? Israel, como que você faz um negócio desse? E enquanto eu estava com aquela tristeza no meu coração, Deus falou assim: qual a sua diferença para o povo de Israel? Você é igualzinho a eles. Então, a mesma capacidade de pecar
que o povo de Israel tinha, nós também temos, né? Somos pecadores e aquilo que nos torna melhor é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus habitando em nós e a sua palavra nos purificando, né? Então, às vezes a gente pode estar até numa vida religiosa ativa na igreja, mas o nosso coração vai estar longe, né? Então Deus disse: cuide, né? Abra o olho, fique esperta, vigie. Então, porque a gente pode ser infiel a Deus e também na nossa vida religiosa, que Deus deseja também que a gente tenha uma vida religiosa, né? É tanto que ele formou a igreja e disse como que deveria ser feita. Então, às vezes a infidelidade a Deus começa com coisa pouca, né? Começa a ser infiel, uma coisinha pequena, e vai. Ah, ninguém tá vendo, eu vou fazer desse jeito, tá bom assim. Então, é muito sério a gente, quando pensamos em pecado, a primeira pessoa a ser atingida com o nosso pecado é Deus e depois os nossos irmãos, né? E as outras pessoas também que estão à nossa volta. Então, eles começaram sendo infiéis a Deus na sua vida religiosa. Aqui fala que eles rejeitaram e fizeram o que era mal. Então, quando a gente rejeita alguma coisa ou alguém, a gente se considera melhor do que ela, né? Então, aquela independência. Eles começaram a achar que podiam viver independente de Deus e foram rejeitando os conselhos de Deus na vida deles, né? Isso é algo que a gente às vezes pode até acontecer. Ah, fazemos planos e vamos realizar, vamos fazer isso e não perguntamos a Deus se é isso que Ele tem para nós mesmos, né? Então, a rejeição a Deus, a gente está dizendo que nós somos melhor do que Ele, a gente sabe mais do que Ele, o que é melhor para nós. E isso levou ao quê? A uma desobediência, né? Fala aqui que eles foram infiéis, rejeitaram a Deus e desobedeceram, né? E como se não bastasse, viraram as costas da presença de Deus. Eles tomaram um outro rumo, ou seja, foram para longe de Deus. Isso me faz lembrar de Jonas, né? Quando Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive, ele foi exatamente para o oposto. Então, quando nós desobedecemos a Deus, é como se fosse uma cadeia, né? Uma coisa vai puxando a outra. Fica longe, nem olha para trás, né? O que está para trás ficou, quero mais saber. Então, às vezes são em coisas menores na nossa vida que a gente vai desprezando, né? A gente despreza a presença do Senhor. Mesmo quando nós estamos sozinhos, o Senhor está conosco, né? E o povo de Israel vira as costas, né, o tempo todo para Deus. Eu estou lendo o livro de Ezequiel com minha filha e é interessante como Deus vai falando para o povo de Israel, usando a vida de Ezequiel, quantas coisas ele tinha que fazer para mostrar assim na prática, né? O quanto que Deus tinha interesse em trazer o povo de Israel. Olha, eu vou castigar. Mas o povo de Israel estava sempre dizendo: ah, Deus não está presente conosco, não está presente, ele virou as costas para nós. Na realidade, quem virou as costas foi Israel, né? E às vezes fazemos isso, quando temos uma aflição na nossa vida, quando Deus está nos corrigindo, a gente toma o mesmo rumo, né? Deus não está nem aí para mim. Mas, pelo contrário, Deus se importa conosco nas pequenas coisas da nossa vida, as coisas que acontecem, principalmente os pequenos detalhes, né? Porque as grandes coisas são feitas das pequenas, né? E nas pequenas coisas Deus mostra o quanto Ele nos ama e se interessa por nós. Outra coisa que aconteceu com o povo de Israel foi deixaram de adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador. Então,
não estavam mais reconhecendo o poder de Deus. É tipo, o poder de Deus foi para os nossos pais, né? Que ele abriu o mar vermelho, fez tanta coisa. Mas no dia a dia, Deus estava fazendo milagres na vida deles e eles não estavam mais reconhecendo o senhorio de Deus, né? Na vida deles. O senhorio do Todo-Poderoso, do Criador. Eles estavam deixando de lado, né? E às vezes a gente vê pessoas que estão tão desanimadas, né? Não quero nem ir para a igreja, né? Então, às vezes esse não querer ir para a igreja vem como consequência de todas essas coisas que eu tenho falado, né? Antes, que se tornarem infiéis a Deus, desobedecer, rejeitar a Deus, virar as costas, não reconhecer, né? Virar as costas para Deus, não reconhecer a presença. E aí já não tem mais interesse em adorar. E muitas vezes a gente fica assim, eu estou tão desanimada. Eu lembro que tinha um pastor que falava assim, sabe aquele dia que você não tem vontade de ir à igreja, que está desanimada? É exatamente esse dia que você tem que ir à igreja. Deus vai falar com você, Deus vai te animar. É na casa do Senhor onde a gente, né, como que diz, traz a memória, a nossa memória, aquilo que Deus é. Então, eles foram deixando de ir ao templo, como muitas vezes a gente vai deixando de ir à igreja, né? Abandona a comunhão com os irmãos, que é tão boa. E nessa pandemia nós sentimos bastante, mas para alguns foi tipo, ainda bem que eu tenho uma desculpa, né? Para dar uma desculpa boa. Na pandemia eu tenho comorbidade, essas coisas tudo. Mas às vezes é um desânimo que vem se instalando de pouquinho, e a gente precisa voltar, né? Voltar para Deus, virar para a presença dele e buscar a sua palavra, e aí sim vai ter um avivamento na nossa vida, que vamos ter desejo de estar com os irmãos, de estar na igreja, de estar na presença do Senhor, de adorá-lo, seja em toda e qualquer situação. A gente escuta, né? Tantas músicas, tá sofrendo, louve, em qualquer situação eu vou te adorar. Então, nós só conseguimos fazer isso quando nós realmente estamos reconhecendo o Senhor na nossa vida e procurando, né, em cada detalhe da nossa vida, ser obediente àquilo que Deus já nos deu. Então, e o que fala aqui depois, né? Eles apagaram a lamparina. Então, esse fogo, né? Essa lamparina que era acesa, ele simboliza o fogo do Espírito, né? O Espírito Santo que habita em nós. Nós não podemos tirá-lo, mas podemos ofuscar, né? O seu brilho, o seu calor dentro de nós. E é muito triste quando a gente não escuta a voz do Senhor, porque a gente só vai de mal a pior. E então, essas coisas, vamos dizer assim, materialmente que eles foi falando, está tudo representando a área espiritual, né? Outra coisa que eles pararam de fazer foi de queimar incenso, de orar. Vai perdendo aquele ânimo de querer orar, não tem mais palavras, não sei como é, ora você, não estou muito bem hoje para orar, e já acorda, já vai naquela, como diz, naquela agitação, né, do dia a dia, desses tempos modernos, e nem ora, nem agradece a Deus a noite que teve, né, nem agradece o dia que está amanhecendo, não agradece se faz calor, não agradece se faz frio, não agradece se chove. Então, parece que falar com Deus é uma coisa que, tipo, não é necessária, né? Então, vai deixando também aquele desejo de orar. Eles também não estavam queimando o sacrifício. Sempre que eles iam queimar sacrifício, era o reconhecimento do seu pecado, reconhecer quem era, né? E às vezes a gente está assim também, como eu falei,
não é da noite para o dia, mas é uma sequência, vai devagar, 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 e de repente estamos nessa mesma situação, né, que eles. Então, não reconhecendo que todo mundo faz isso, eu também faço, e tá tudo bem, e não escuta o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Como já está abafando a voz do Espírito, nem está reconhecendo mais que temos pecado. E nós, como bons pecadores, pecamos todos os dias. Todos os dias deveríamos estar oferecendo sacrifício a Deus, pedindo perdão, porque até mesmo quando pensamos que não cometemos pecado, já cometemos, né? Então, Deus me fez lembrar de tudo isso, né? Que todas essas coisas eu tenho potencial. Se eu não estiver buscando ao Senhor, e tudo começa com, tá falando ali de fidelidade, né? Quando eles foram infiéis. Então, a fidelidade é algo bem prático, né? Ninguém pode ser fiel só de boca para fora. A fidelidade é mostrada pelas atitudes, pelas ações, né? Outra coisa que eles pararam de fazer foi de contribuir para a obra de Deus, né? E é uma das coisas que vai acontecendo. Não dou mais oferta, já não sou mais voluntário para determinada atividade na igreja. Vai largando, né? O irmão está pedindo oferta para ajudar fulano de tal que está passando necessidade. Mas depois eu dou. Esse depois quer dizer um não. E, eu também estou necessitada. E já não vai mais tendo aquela alegria de contribuir, né? Porque quando nós temos alegria em contribuir, a gente nem vê quantidade, né? A gente tem a alegria de fazer algo pela outra pessoa. Então, isso já estava sendo bem deixado de lado, ninguém queria mais estar ali envolvida com a obra de Deus, foi se esfriando. E mesmo que a gente está num ativismo, às vezes a gente pode estar com isso dentro do nosso coração. Só Deus é quem sabe, né? Então vamos vigiar, vamos sondar o nosso coração e vamos pedir a Deus perdão, misericórdia, para que a gente possa viver uma vida cristã autêntica em obediência a Ele. Agora eu queria dar uma olhada aqui no verso 19, diz assim: também fomos buscar os objetos que o rei Acaz, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente ao altar de Deus. Algo que aconteceu com Acaz, né, o pai do rei Ezequias. Ele considerou aquilo que era santo, considerou lixo, né? Ele jogou fora aquilo que Deus tinha santificado para o templo, para a adoração a Deus. Ele considerou nada, né? E é muito fácil também para nós considerar o santo, tornar comum aquilo que é santo, que Deus santificou, a gente tornar impuro, né? Então, tudo foi restaurado. Ezequias foi um homem usado por Deus para restaurar a adoração, e tudo isso ele fez em obediência à ordem de Deus. E tem um ditado que diz assim: tal pai, tal filho, né? Mas aqui a gente não pode dizer esse ditado com ele, porque o pai foi tão imoral, tão infiel a Deus, tão contra Deus, não reconhecendo o Senhor. Mas aqui mostra que Ezequias, ele não foi igual ao pai, ele foi diferente, né? E mostra que fala que a mãe dele, né? A sua mãe se chamava Bia e era filho de Zacarias. Então, a gente vê que como mulher, nós temos grande influência sobre os nossos filhos, né? Às vezes a gente quer ficar cobrando do marido, do pai, né? Que o pai não faz nada, que eu tenho que fazer. Que seja assim.
se eles não estão fazendo, que a gente faça, né? Mas que não deixemos os nossos filhos abandonados, mas vamos ensinar eles o temor do Senhor, o quanto Ele é grande e bom e merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, Deus quer que a gente reconheça, né, nos dias de hoje, ainda que a gente se purifique. E continuando o capítulo, o rei, né, mandou cantar as músicas, né, dos salmos de Davi, e os sacerdotes, enquanto estavam lá oferecendo sacrifício primeiro por eles, depois pelo rei. Então, estava aquela cantoria com todo tipo de instrumento e cantando. Eu fico imaginando como foi linda essa festa, né? E o rei fala, aqui diz assim, no finalzinho do verso 30, diz assim: eles cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então, como a confissão dos pecados, ela traz uma alegria, né? A gente vê no Salmo quando Davi fala, né? Dá-me de volta a alegria da salvação. Então, o pecado é o que tira a alegria do nosso coração. E Jesus, na última oração com seus discípulos, orou pelos discípulos e por nós, né? Nós que ainda íamos crer. Ele fala assim, que a minha alegria, que deixo a minha alegria e que ela seja plena, né? Então, é isso que Deus quer que a gente desfrute, de uma vida plena de alegria, não uma vida com pecado que traz tristeza, que é uma das características, né, de quando estamos em pecado, nós não temos alegria, mas sim tristeza no coração. Às vezes queremos colocar um sorriso nos lábios, mas o coração está lá triste. Então, a gente vê que o povo se alegrou, né? E foi muito lindo tudo que Deus fez. Vamos fazer essa restauração como Ezequias fez. E é interessante que Deus aqui está pedindo algo individual, né? A si mesmo e aos outros, né? Purifique a você, primeiro você, depois você santifique o templo, ofereça sacrifício pelos outros. Então, há uma responsabilidade pessoal nossa, né? Então, foi levado 16 dias para purificar o templo, né? Então, muitas vezes esse processo de restauração da nossa vida espiritual, leva tempo, né? Leva dias, às vezes leva anos. Mas não importa a velocidade que nós estamos andando, mas para onde nós estamos andando, que deve ser para Deus, e qual a intenção do nosso coração, né? Então, Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Então, é muito linda a obra de Deus. Deus não está limitado a tempo também, né? Um dia como 1000 anos como um dia. E muitas vezes nós queremos que tudo seja feito no nosso tempo, ligeiro, instantâneo, né? Então, Deus tem o tempo dele e o tempo dele é o melhor, a vontade dele é a melhor e estar com ele é o melhor, adorá-lo e reconhecer na nossa vida é o melhor que nós podemos fazer. Então, minhas irmãs, Deus mostrou que no meu coração eu não sou diferente do povo de Israel. O potencial do povo de Israel de estar sempre em rebeldia ao Senhor, essa é a capacidade que eu também tenho, cada um de nós temos. Por isso devemos clamar por misericórdia, perdão todos os dias a Deus, para que nós possamos abandonar os nossos pecados e nos voltarmos para Ele. Deus abençoe cada um de nós, vamos guardar a nossa fé e ficar firme com eles. Um grande abraço. Agora, vamos fazer assim uma oração, finalizando o nosso trabalho nesta noite. Pai querido, te rendemos graça, Deus querido, e te agradecemos, ó Pai, por esta noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Deus querido, pelos louvores.
por cada irmã que assim está ouvindo o culto nesta noite. Vem ficar conosco. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.